Olá, eu sou Juliana Cavilha, sou professora, minha formação é na área da antropologia, então é desse lugar que eu vou falar sobre gênero e cidade, o nome dessa aula de hoje, desse seminário. Toda a minha formação é na área de humanas, né, tenho graduação em ciências sociais, o mestrado e o doutorado na área da antropologia, onde eu trabalhei com gênero, espaço urbano, né, cidade, masculinidade e também prostituição, né, com as trabalhadoras do sexo. Então é desse lugar que eu vou falar para vocês e vou trazer algumas questões a respeito de como o gênero está diluído nos espaços urbanos e como o espaço urbano ele acaba moldando, né, acaba formatando as nossas relações, os nossos desempenhos, a nossa orientação e os nossos papéis, tá? É importante também deixar claro ao longo da minha fala a questão de um exercício de repensar o seu lugar no mundo a partir dos lugares onde nós circulamos, né? Relativizar o outro, relativizar a outra e também ponderar a questão de que nós não enxergamos o que nós não conhecemos. É importante elaborar esse exercício que para a antropologia é muito forte, de tornar familiar aquilo que nos é estranho, aquilo que nos é exótico e transformar em exótico aquilo que nos é muito natural, que nos é muito naturalizado desde a da nossa criação, da nossa educação, do lar onde nós fomos educados, construídos enquanto sujeitos sociais, né? Para falar sobre cidade, eu abordo a perspectiva da antropologia urbana, da sociologia urbana a partir da Escola de Sociologia de Chicago. É uma escola que foi muito importante para os estudos de cidade no Brasil. Ele entra no Brasil nos anos 50 com a missão da USP e tem como protagonistas iniciais no Brasil a professora Eunice Duran e a professora Ruth Cardoso, né, na USP, novamente. Essa escola de sociologia de Chicago, ela começa a florescer no final do século XIX e início do século XX por conta de um processo migratório muito forte em Boston e Chicago, né? A cidade ela passa a se tornar um objeto de pesquisa importante e é quando a sociologia busca em outras áreas, especialmente na antropologia, métodos e técnicas para investigar diferentes fenômenos que aparecem na cidade como o estranho, né? Ou mesmo como um fenômeno que é muito recorrente em grandes centros urbanos, como o fenômeno do anonimato, né? A cidade, os espaços urbanos, eles trazem, né? Eles configuram como um meio social muito novo, né? Sobretudo fenômenos que antes permaneciam ocultos, permaneciam escondidos entre nós, né? E o anonimato das ruas, ele faz com que esses fenômenos se tornem mais fluorescentes, né? As pessoas acabam ocupando performances diferentes de performances que antes adotávamos quando a sociedade era muito orgânica, quando eram vilarejos e quando um sujeito acabava controlando a vida do outro, né? Um exemplo muito utilizado de maneira recorrente com Foucault, quando ele usa o panóptico, né, onde um acaba controlando o outro, né. O panóptico também foi um modelo de construção em prisões, né, em lugares fechados, onde o sujeito nunca estava sozinho. E a cidade grande, as grandes metrópoles, acabaram escondendo um pouco, as pessoas começaram a ficar sozinhas, né. Então, fenômenos que se tornam recorrentes nesse período, né, no final do XIX, no século XX, e que faz com que essa escola, né, acabe utilizando uma série de modelos de pesquisa, né, de modelos quantitativos, de modelos qualitativos, são, por exemplo, o crime, né, situações perversas do cotidiano, prostituição, que também, pela sua recorrência, acabam se tornando muito mais visíveis, né? E esses fenômenos passam a ser pensados e enquadrados como comportamentos que não são adequados, né? E a partir de que modelos eles não são adequados, né? A partir de um modelo que era pensado no modelo burguês de família. Então, tudo que era desviante e diferente desse modelo acaba se tornando e se enquadrando naquilo que a gente pode colocar
como um dos estudiosos dessa escola de Chicago, né, o Irving Goffman, como uma doença, né, ou mesmo como um desvio, eram comportamentos desviantes, né, ou como doença no sentido de Mary Douglas. Então preste atenção que tudo aquilo que não era algo considerado dentro de um modelo burguês de família, desde papéis sociais assumidos, desde lugares ocupados, desde a limpeza, né, eram considerados como problemáticos, né? Não era enfocado aí alguma coisa, algo relativo a ponderações enquanto problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos, né? Então, um desempregado, um criminoso, uma prostituta, eram todos esses sujeitos tratados como sujeitos fora da norma, né? Um desvio, uma doença. Era uma avaliação pensada como uma avaliação da moral, uma avaliação dos costumes, né? E nós temos um pensador entre nós que reflete um pouco e que pensa sobre esse modelo moralizante, né, a partir de uma sociedade patriarcal como foi o Brasil, que é o Gilberto Freire. O Gilberto Freire tem duas obras que são muito importantes, que é o Sobrados e Mucambos e o Casagrande e Senzala, e ele traz esses modelos muito fortemente entre nós. Ele traz esses modelos pensando, por exemplo, nessa formação dessa sociedade patriarcal brasileira, mas ele traz também a dinâmica de processo de transformação da moralidade, da honra, né, da honra da mulher, que é passada pelo pai, da honra da família, para a composição de códigos ético-morais das práticas sexuais, corporais e também da subjetividade, né? Então pensa-se aí entre movimentos e quem nós somos. Então o que nós somos hoje, como nós ocupamos a rua e como nós vivemos o espaço urbano, é definido lá atrás e pensado nessa obra do Gilberto Freire, né? E também nessa esteira do Gilberto Freire, nós temos um outro sujeito importante, um antropólogo que escreve quinzenalmente no Estadão. Ele chama Roberto da Mata, e o Roberto da Mata pensa muito essa questão de o espaço da casa e o espaço da rua. E ele mostra que, como entre nós brasileiros, nós dividimos esses espaços em oposições, são espaços opostos, tanto de moralidade como de costume entre nós. Então nós temos a comida que é da casa, que é uma comida conhecida, uma comida que tem o nosso sabor, que conhece o nosso gosto, e nós temos a comida da rua, que é uma comida desconhecida, uma comida que talvez não seja tão limpa, né? Nós temos o trabalho representa a rua, a labuta, a guerra, o cotidiano, ganhar a vida. E nós temos o trabalho também doméstico, que é um trabalho, por outro lado, invisível, um trabalho que não é pago. Nós temos a mulher, que é a mulher da rua, né? Nós temos a mulher da casa, que é a mulher honesta. Então nós dividimos esses espaços em oposições binárias e também oposições binárias de valor. Trazendo Gilberto Freire novamente, ele traz alguns exemplos, né, dentro dos Sobrados e Mucambos, que reflete bem a composição binária desses espaços que nós tomamos como nosso. Por exemplo, eu vou ler alguns exemplos aqui para vocês. Torna-se uma vergonha, citando agora Gilberto Freire, torna-se uma vergonha o homem parecer-se com mulher e uma impropriedade a mulher parecer-se com o homem. Então nós temos aqui classificados, engessados, o que é o feminino, o que é mulher, e o que é masculino e o que é homem. Segundo, praia, entre aspas. Queria dizer então imundície, o rio é que era nobre. Isso mostra também como a cidade, né, algumas cidades litorâneas eram construídas de costas para o mar. Era uma natureza que era negada para nós, né? Seguinte, o grosso do pessoal das cidades defecava no mato, nas praias, no fundo dos quintais, ao pé dos muros e até nas praças. Então ele está mencionando, ele diz respeito a uma camada da população que não merecia defecar em espaços elaborados e em casas, né? E a última é o direito de galopar, esquipar ou andar a trote pelas ruas das cidades, repita-se, era exclusivo dos militares e dos milicianos. Então ele está falando aqui de homens, né? Nós podemos pensar também na largura das nossas calçadas, na largura dos nossos passeios, né? Quem tinha direito à cidade? Quem tinha direito a frequentar a cidade? E aí há uma série de imagens nesse período
final do século XIX, início do século XX, que eu vou mostrar para vocês a seguir, que configura a ocupação desses espaços públicos. E eu estou falando de espaço público e de espaço privado, novamente. O espaço da casa, o espaço da rua. O espaço da casa é um espaço feminino, o espaço da rua é um espaço masculino. E há uma série de registros de ocorrências em revistas que circulavam na época, de imagens que mostram uma série de masculinos concentrados ou em cafés ou em mercados. As mulheres que frequentavam esses espaços eram mulheres que ficavam impuras por circular em espaços que não eram espaços que configuravam um local do feminino, né? Então nós falamos de cidade, falamos de ocupação de espaços urbanos, falamos de temporalidade, né? E falamos de masculino e de feminino, de lugar que cada um desempenha, né, nas nossas cidades. Vamos pensar agora em gênero, né? O que é gênero? Eu posso dar um exemplo. Quando um bebê vai nascer, quando uma família engravida, há uma ansiedade entre as famílias brasileiras, de camadas médias, de saber qual é o sexo do bebê, se vai ser menino ou se feminino, né? E na medida em que há essa resposta, se é homem ou se é mulher, eles são rapidamente enquadrados no mundo de mulher ou no mundo de homem, né? Esses bebês, que ainda não são bebês, são fetos, eles ganham nome, eles ganham time, né? Eles ganham traços, características de personalidade, é briguento, é nervosa, ou ele vai ser pegador, né? Há toda uma construção que é elaborada para aquele sujeito, que passa também por imagens e por um discurso, né? A criança já ganha um nome, ou um nome feminino ou um nome masculino. Há todo um discurso e há entre nós uma colocação desses sujeitos em determinados universos. Então nós temos o universo do masculino e o universo do feminino, né? E essa concepção, ela parte do biológico. Então se aquele feto, ele tem um pênis, a leitura é que ele vá para o universo do masculino. Então não há um outro tipo de elaboração a partir disso. É desses dois lugares. Aí você vai me dizer, bom, mas é isso aí. Só que nós já congelamos, nós já classificamos o desempenho deles, econômico, social, político, a partir desse físico. Nós não damos opção para esse sujeito se pensar a partir de um outro lugar. Então, uma pesquisa rápida que eu fiz na internet coloquei no Google, né, é menino. Ok? Então, nós vamos ver agora as imagens que aparecem, as imagens, os padrões, as cores que aparecem numa rápida pesquisa que vocês podem fazer em casa, do que nós classificamos e de como nós classificamos essas crianças que vêm ao mundo. Ok? Vamos lá? O que aparece quando eu escrevi é menino primeira, eu coloquei em ordem de aparecimento. It's a boy, é menino. Então, é uma cor que é o azul, que nós associamos com o masculino, né? Temos aqui um bigode, né? Sinônimo nesse caso, de virilidade. A outra imagem é o menino, então tem o trenzinho, né? É um brinquedo masculino, nós entendemos como masculino. Novamente há um padrão do azul e um brinquedinho. Seguido, é menino, de novo, a mesma cor. Então nós temos uma recorrência de 3 cores azul, né? O azul entre nós temos a oposição, o azul e o rosa. O azul é o masculino e o rosa é feminino. Até aí é o nosso padrão. E há o menino fazendo xixi, é engraçadinho, né? Então ele tem o pênis ali que o coloca como menino. Uma barriga, príncipe em formação, realeza. Quando da pergunta é uma menina, né? É um outro padrão, né? É o oposto. É o rosa, há muito coração, é o símbolo do afeto, né, da delicadeza, da sensibilidade, né, status grávida de uma menina. Seguinte,
Aqui eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas ele tem brilhos, ele brilha o tempo todo. Então eu estou grávida de uma menina, há um traço e uma forma de muita delicadeza, né? Ela tá com um laço na cabeça, com bolinhas, e são brilhinhos assim, né? A seguinte é o discurso do masculino. Eu sou pai de menina, bem-vindo ao mundo cor-de-rosa. Novamente, quando se pensa, né, o que é ser menino, o que é ser menina, se fizer, eu faço essa experiência em sala de aula, são características e adjetivos opostos, né? É a força versus a fraqueza, é a sensibilidade versus a dureza, é o fraco, é o forte, é o azul, é o rosa. Então, bem-vindo ao mundo cor-de-rosa. Então, na medida em que se descobre que é uma menina ou que é um menino, eles são dispostos, novamente, eles são classificados em mundos diferentes e são cobrados a um desempenho nesses espaços sociais distintos e diferentes, né? É uma menina, novamente, as cores são suaves, é rosa, apresenta uma saia, apresenta um coração, né? São imagens, o que eu apresentei agora são imagens visuais, né? Discursos silenciosos, sonoros, que estabelecem regras de uso num espaço social, no espaço do privado e no espaço do público, especialmente. E essa é uma imagem que também eu encontrei uma certa recorrência, são memes que lançam mão de atores, né, conhecidos, nesse caso Chuck Norris, ele se coloca, essa imagem ela pode ser bem engraçada, mas ela é altamente interessante do ponto de vista reflexivo de se pensar nesses espaços, né, do gênero. Então é um homem que está protegendo a sua filha, né, ele está protegendo a honra dele, a honra da filha, ele está numa posição de luta, de embate, ele está suado, né, ele tá numa performance de ataque e ele é um pai altamente treinado, então não é qualquer um que pode chegar perto da minha filha que antes tenha a minha concordância e o meu aval. Ela é um tesouro que precisa ser resguardado, em oposição ao homem, né? Então, assim, cuidem das meninas, os homens estão soltos, ok? Era isso aí de imagem. São mundos distintos, né, que nos mostram desde muito cedo, desde quando ainda na barriga da mãe, o que podemos fazer, do que podemos gostar e com o que podemos brincar. E seguindo a minha pesquisa. Brinquedos de menina. Há uma recorrência no rosa, há uma recorrência em brinquedos fofos, delicados e há também uma recorrência muito interessante na questão do cuidado, quando nós apresentamos aqui na imagem liquidificador, batedeira, né, fazedor de sorvete, né, cuidar dos bichinhos, o cuidar da beleza. É importante, neste momento, retomar a minha fala inicial quando a antropologia tem o movimento de transformar o exótico em familiar e o familiar em exótico. Então esse momento é aquele momento que eu chamo a vocês de exotizarem práticas com as quais nós criamos as nossas meninas. Nós criamos as nossas meninas para o espaço do privado. Novamente, temos aqui um liquidificador, temos uma batedeira, temos um computador também, temos nós temos instrumentos que levam essa garota, essa menina para o espaço doméstico. Enquanto os brinquedos masculinos são brinquedos de luta, são brinquedos de embate, né? É o carro veloz, é um personagem, né, famoso de uma história em quadrinhos, é um outro personagem forte como o Batman, né? São armas. Então essas imagens mostram uma discursividade que é externa a nós. Nós temos o discurso médico, que diz se é menino ou menino, e que já nos enquadra nesse mundo do binário. Nós temos um discurso legal, nós temos um discurso burocrático, que nos faz apresentar documentos, fotos, né? É uma discursividade binária que é anterior a nós somos apresentados a esse mundo. E existem também outros discursos, né, que estão diluídos, o discurso das imagens, o discurso visual, o sonoro, o silêncio constrangedor, temos também piadas, regras de uso por meio de imagens indicativas, né, por cores, desenhos, formas, né, que estão dispostos e que são disponíveis.
e alguns são amplamente lidos e reconhecidos. Nós circulamos no mundo onde sabemos o que é feminino e o que é masculino, todo o tempo. A nossa sociedade é toda dividida em dois. Nós temos o trabalho do homem, o trabalho da mulher, o esporte masculino, o esporte feminino, diferentes lugares, voltando ao espaço da cidade, cores, gostos, sentimentos, todos eles são sempre colocados em dois lugares, ou no feminino ou no masculino. Nós aprendemos a entender e a compreender o mundo e agir com essa performance. O importante aqui, nesse momento, é desconstruir esses lugares e mostrar que existem outras opções para além do pênis, da vagina, determinar os nossos comportamentos, os nossos desejos e as nossas preferências, né? Então, deixando claro, o gênero, ele deve ser compreendido como uma lógica social que dá e que institui significado, sentido aos nossos corpos, às nossas práticas, às nossas relações, inclusive às nossas crenças e aos nossos valores. E ainda que esse discurso seja variável e diverso de cultura para cultura, há um princípio que confere um sentido à realidade que nós vivemos, a uma realidade do feminino. Nós vemos isso nas escolas, nós vemos isso nas igrejas, nós vemos isso entre os nossos vizinhos, nós vemos isso em nossos trabalhos, na rua, num bar que frequenta, num cinema que vai assistir, né? São representações, novamente, são representações e práticas sociais coladas ao nosso corpo, do que é feminino e do que é masculino, né? Do que é feminino e do que é masculino. E isso precisa ser descolado, né? Por outro lado também, dentro desse masculino, dentro desse feminino, nós temos ideais, modelos do que deve ser seguido, do que é melhor, do que é mais bonito, de um feminino e de um masculino, né? Há marcos sociais que são elaborados dentro da trajetória de vida de uma mulher e de homem do como ela deve fazer. São regras de como ela deve se comportar. Momento de ser mãe, momento disso, momento daquilo, momento do homem de trabalhar, de sair de casa, a primeira vez, o primeiro beijo, com quem ele deve se relacionar. Nós seguimos uma espécie de um roteiro, de um script que nos localiza no espaço e no tempo e existem marcadores dentro desse roteiro, desse script, que nos dizem se nós estamos corretos ou se nós estamos errados ou se nós estamos adequados ou não inadequados, né? Um desses modelos interessantes de trabalho e de verificar no espaço e de localizar cores, modelos e formas na nossa sociedade são os banheiros. Os banheiros são marcadores interessantes que dizem em que lugar eu devo ir. Eu me localizo pela cor, pela forma, e há sujeitos na nossa sociedade que são proibidos de entrar em banheiros, para fazer a coisa mais óbvia que um sujeito pode fazer, que nos coloca como sujeitos, né? E eu vou mostrar para vocês agora umas imagens de portas de banheiros que trazem à tona essa reflexão de como nós somos classificados a partir do desenho do nosso corpo. Há nessas imagens que eu vou apresentar agora para vocês as marcas de uma construção elaborada do que é considerado correto, próprio e ordenado. Então, os banheiros eu encontrei, né, um bom exemplo para tratar. Então, aqui nós temos duas portas, né? O feminino, o homem de pé, então é uma marca do corpo, a presença de pé, e a mulher sentada com o rabinho de cavalo. Então, você sabe onde você deve ir. Ninguém diz que para você que é errado usar outro banheiro, mas você sabe exatamente onde você deve ir. Qual deles, né? Inicialmente. Aqui novamente a mulher de vestido, o homem de azul, a mulher com um outro tom de cor. Nós temos aqui essa é criativa também, então é um par de sapatos masculino e um par de sapatos daquilo que é designado como o uso feminino, né? Há uma elaboração, há um afunilamento na ponta. Aqui nós temos um outro, né? O homem à espera, encostado, e a mulher numa pose mais ativa, né? São só os vultos. Aqui eu trouxe também são duas cenas daquela pesquisa que eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde né, foram coletadas essas imagens na revista Manchete, na revista Cruzeiro,
uma propaganda do Nescafé, essa propaganda dos anos 60, e mostra a mulher com uma roupa ainda, né, interna, ela tá de roupão, alguns usam outro nome como penhoar, mas eu sou da época do roupão, e ele com uma roupa pronta para o trabalho, tá vestido para a rua, né, ele tá de gravata e ela serve ele, ela cuida dele. Então essa propaganda ela deixa claro quais são os espaços socialmente ocupados por esses dois gêneros. Aqui nós temos uma outra imagem também, dessa mesma pesquisa, que é o sujeito fumando, ambos estão fumando um cigarro, né, porque o cigarro era ainda um condicionante para prestígio, camada social, ele era visto como positivo, né, o outro fumar. Então é um sujeito com uma grande mala, um avião atrás, né? O avião são propriedades dele, né? Feitos um para o outro, diz a propaganda, né? Suas afinidades e predileções se traduzem pelos mesmos gostos. Então ele é um sujeito colocado como um ideal de masculinidade. Ele é vencedor, ele é jovem, ele é heterossexual, ele é branco, né? Ele é casado e ele tem sucesso na profissão, tá? Então, são discursos no qual nós somos bombardeados todo o tempo com modelos do que é feminino, do que é masculino, do que é bom, do que é ruim, positividades e negatividades, e há um discurso mais forte ainda de adequamento a esses modelos, a essa binaridade, ok? Há uma recorrência de ocupação de espaços urbanos, tanto em termos de temporalidade, quanto de sentidos, quanto de práticas, né? Ações que são desempenhadas e que são desenvolvidas no espaço urbano. Eu participei de uma pesquisa onde nós fizemos um cadastro de imagens de algumas revistas que tinham uma ampla circulação no Brasil nos anos 40, 50, 60, que era a revista Cruzeiro e a revista Manchete. E nessas revistas, esse trabalho, é importante destacar, esse trabalho foi desenvolvido no Banco de Imagens e Efeitos Visuais do Departamento de Antropologia da URGS, na coordenação da professora Cornélia Eckert e da professora Ana Luísa Carvalho da Rocha. Nós fizemos um registro dessas imagens e criamos categorias, né? Qual é a recorrência de propagandas, de espaços públicos e de notícias que eram importantes e que circulavam nesses períodos. E há uma recorrência importante de imagens de homens que circulavam em espaços públicos, né? Então há homens em cafés, homens em mercados, homens nas ruas, né? E isso nos convoca a pensar e evoca, né, um raciocínio de espaço público, novamente, e de espaço privado, né? Qual é o espaço que deve ser dedicado a qual desses gêneros, do masculino e do feminino? Então, essas imagens evocam a ideia de que em determinados momentos no Brasil era muito forte que determinados gêneros circulassem em espaço público, masculino. Então, esses homens estavam na rua, tinham direito à cidade, né? Eram chamados à rua para o café, para a cerveja, para o trabalho, né? E as mulheres eram chamadas para o espaço do privado, do lar, da família, né? A honestidade, a criação dos filhos, o trabalho doméstico, o ser dona de casa. E o sair à rua era um sair regrado, acompanhado, com destino, com um horário para voltar. Então isso tudo para mostrar que as ruas, as praças, né? Os percurso que a mulher e que o homem fazem na cidade, os lugares na cidade são afetados, novamente, por temporalidades que são diversas, né? Por sentidos, por práticas e por entendimentos, né? De quem deve circular na rua, quem são esses transeuntes, quem são esses passantes, né? Quem são esses mendigos, e também espaços que são destinados à prostituição, novamente, ao trabalhador da rua, ao trabalhador da rua, ao ambulante, enfim, ao mendigo. Esses sujeitos, essas sujeitas que praticam a rua, que se dão o direito de viver a rua, no sentido do Lefebvre, de viver a cidade, são sujeitos que possuem ações que são classificados também entre sujeitos desviantes
e sujeitos normais, né? Eles ocupam esses espaços e dão sentido a esses lugares. Obviamente que há nesses espaços uma memória de prática. E por mais que o poder público tente organizar limpezas, ou como diz uma área da sociologia urbana, da antropologia urbana, é o gentrification, que é limpar a cidade e trazer uma outra ordem, né, àquele espaço, né? O que se fala, por exemplo, em revitalizar espaços da cidade. Esses sujeitos que tentam dar um outro tipo de ordem ou mesmo de moralidade para determinados espaços, né? Espaços que são decadentes, espaços que estão em decrepitude. Há uma iluminação e há uma limpeza, né? Se tiram os mendigos, tiram essas prostitutas, derrubam os barracos, iluminam esses espaços, há um embranquecimento desses lugares, né? Há uma tentativa de tornar aquele lugar um lugar limpo, um lugar digno, é o que se pode se chamar de gentrification. Mas o que a história mostra, né, ao longo dos séculos, ao longo de décadas, por exemplo, falando aqui de Florianópolis, que invariavelmente há um retorno dessas práticas, desses sujeitos para os seus espaços na cidade. Por mais que o governo, que a prefeitura, que o poder público tente limpar determinadas áreas, né, ou determinadas zonas na cidade, esses lugares acabam sendo ocupados novamente por seus antigos praticantes ou mesmo por uma antiga prática, se não for na figura do seu sujeito, né? Então esses espaços sociais, essas práticas, são ocupados, são atravessados por códigos, por um estilo de vida e por uma visão de mundo. Na cidade de Florianópolis nós temos a região do centro da cidade, né? Nós temos a Conselheiro Mafra, nós temos o entorno da Alfândega, nós temos a Praça 15 e todo o seu entorno. Há pesquisas da área da história, da geografia, da psicologia, da antropologia que mostram que esses espaços, essas ruas, essas ruelas foram atravessados ao longo dos anos 50, dos anos 60, dos anos 80 por determinados sujeitos. E por mais que há uma tentativa de limpar, de criar uma outra ordem de história, ou mais ainda, de se esquecer determinadas práticas e de lembrar de outras, aqueles espaços estão sempre ocupados. Então há uma tentativa de um contramovimento, de uma ordem estipulada por... Então as imagens que eu mostrei até agora, desde lá no início, é menino, é menina, as cores, os brinquedos, o uso da porta do banheiro, né? As propagandas que eu mostrei, elas deixam claro que o gênero opera como um mecanismo de constrangimento e de opressão que atua por meio da produção de corpos inteligíveis, corpos que precisam corresponder a uma estética desse gênero, precisam corresponder a esse modelo, precisam corresponder a uma performance. Mas se nós olharmos ao nosso redor, no nosso entorno, nós vamos perceber que as pessoas são diferentes. Nem todas elas se adequam a esse modelo, nem todas elas se sentem tão femininas ou tão masculinos quanto esse modelo ideal que nos oprime diariamente por meio de propagandas, por meio de modelos, de roupas, de celebridades, enfim. Há dentro das ciências humanas algumas categorias, alguns conceitos que são pensados a partir de pesquisas de sujeitos e de sujeitas que se identificam de um outro jeito, né, diferente desse modelo que eu acabei de apresentar para vocês. Nós temos 3 modelos. Vou falar só de 3, nós temos outros. Nós temos os sem gênero, que são aqueles sujeitos que têm um binário extremamente fluido, né? Eles não se encontram em lugar nenhum, pode se chamar sem gênero, gender free, genderless e agender, né? Eles desconstroem essa binaridade do feminino e do masculino, né? Desconstrói tanto a binaridade quanto essa fixidez. Nós temos os sujeitos cis, que são sujeitos que ao nascer foram assignados a um gênero e assim permanecem toda a vida, se sentem confortáveis, ele nasce mulher, é designado feminino, tem uma performance de feminino e se sente confortável. E nós temos as pessoas trans, né? São aquelas que transgridem a normatividade do gênero, né? Onde o propósito é a dúvida. Então são movimentos que igualam esse feminino
e esse masculino, né? Eles atuam no que a gente fala de não binarismo, ou seja, rompem com a tradicional norma, com a tradicional ordem binária do gênero, né, do feminino e do masculino. E as representações dessas ordens sociais que também nos localizam tanto culturalmente quanto em determinada classe ou camada social na qual nós estamos alocados, ou também nos localizam dependendo da trajetória de vida a qual nós estamos ocupando agora, né? Uma avó, uma senhora, uma mãe, uma adolescente, uma criança. Eles rompem isso. Nós temos modelos, né? Nós temos o símbolo que mostra o rompimento em termos de símbolo, né? Isso vai ser apresentado aqui mais adiante. Então, quem são essas pessoas trans? São pessoas que não se reconhecem na identidade de gênero que foi estabelecida assim que eles nasceram, né? O termo trans, né, ele é simbolizado com um guarda-chuvinha e ele pode ser a abreviação de várias palavras e também de diferentes identidades, como transexual ou também transgênero, ou também travesti. Por isso, para evitar classificações que correm o risco de serem excludentes de terceiros ou de outras, é colocado sempre um asterisco ao final da palavra. Então, o termo trans vem agrudado com um asterisco e também é colocado como um termo guarda-chuva. Então, nós temos a identidade de gênero e nós temos também a expressão de gênero, que é um conceito importante, ele é um conceito mais recente. Ele tenta compreender como as pessoas se expressam, né? Por exemplo, nós podemos ter mulheres como expressão de gênero feminina ou mulheres com expressão de gênero masculina, né? O mesmo também vale para homens, eles podem ser homens, mas se expressarem de uma maneira feminina, uma maneira que é colocado como feminino, né? A expressão de gênero tem a ver com o jeito como a pessoa se expressa, como ela age, como ela corta o cabelo, que tipo de cruz ela usa, com expressões de gênero que são lidas de uma maneira diferente, né? De acordo com a norma, com outro tipo de norma, né? Nenhuma experiência, isso é bom falar que nenhuma outra experiência de gênero é tão forte no sentido de desnaturalizar o que é ser homem e o que é ser mulher como trans. Nós podemos observar que existem muitas possibilidades de viver as suas transexualidades, né? E como conclusão nós temos deslocamentos, isso é interessante deixar claro, deslocamento de noções de masculino e de feminino que é diferente daquele referente, do nosso referente biológico, né? E isso é interessante de deixar claro porque que ninguém nasce homem e que ninguém nasce mulher, né? A percepção trans, ela radicaliza essa perspectiva. Então não faz sentido discutir a legitimidade de uma demanda de sujeito que quer reconstruir o seu gênero socialmente. E para isso nós temos a imagem do biscoito de gênero, que eu vou colocar aqui também, que vai ficar exposto, né? Ele fala da identidade, como eu me vejo, se eu me vejo masculino. Ele vai falar da expressão de gênero, se eu me expresso, né, roupas, corte de cabelo, jeito de falar, performance. Ele vai falar do sexo biológico, se eu sou alocado no feminino ou no masculino. E ele vai falar também da minha atração, por quem é que eu tenho atração, qual é o meu desejo, né? Isso é a orientação, eu desejo quem? Então eu posso ter múltiplas performances, eu posso ter uma expressão de gênero masculino, ser mulher e me atrair por homens, ou ao contrário. Então são múltiplas as possibilidades e as experiências que são deslocadas e que são quebradas no momento em que se desloca essa normatividade, essa opressão do masculino e do feminino, né? As pessoas trans podem, por exemplo, ser transexuais, transgêneros, pode se reconhecer como transmulher, ou como transhomem, ou como travesti, né? Travesti é muito mais um conceito político do que ser. Para qualificar um pouco esse debate de quanto há uma norma opressora do feminino e do masculino e como isso é o tempo todo falado e fortalecido entre nós, eu trouxe uma campanha da Boticário do ano 2005, onde ela traz as histórias da Chapeuzinho Vermelho, da Bela Adormecida, mas traz com uma outra roupagem. Todas essas mulheres dispostas nessa campanha são mulheres brancas, são mulheres claras,
São mulheres jovens e com padrão estético agradável, com padrão estético numa performance daquilo que nós consideramos beleza, bonito. Então, por mais que haja um discurso, que haja um debate que tente quebrar essa opressão da norma de gênero no masculino e feminino, há, por um outro lado, um fortalecimento desse feminino, desse ideal de beleza. Essa campanha da Boticário 2005 ela é interessante para trabalhar alguns temas. É possível a elaboração de outros. Mas ela traz, por exemplo, mulheres que possuem o ideal de feminilidade. Então, elas são brancas, são loiras, né? Elas procuram um parceiro. Aqui ela diz, por exemplo, colocar o lobo mau na coleira. Então, é a prática feminina de educar e de cuidar de um outro. Elas são heterossexuais, né? Então, ela tem um olhar perverso, então ela provoca a inveja nas suas parceiras. Aqui o homem, novamente. Então, são mulheres que representam, né, um ideal de beleza. Elas são jovens, são brancas, procuram um parceiro, são heterossexuais e elas fortalecem entre as jovens um modelo a ser seguido, um modelo a ser perseguido. Então, para encerrar essa aula, ela traz à tona uma série de discussões, uma série de reflexões, né, acerca da cidade, da metrópole, da diversidade e também, por outro lado, a maneira como nós somos formados, né, nesse aspecto do binário, do masculino e do feminino, né? Nós podemos tirar aí alguns itens para conversar. Um deles é a questão da autonomia, né? Nós não temos exatamente autonomia para escolher quem nós gostaríamos de ser. Isso já é escolhido antes de nós nascermos. E quando você opta por ser desviante daquela norma, há uma série de recursos que são colocados, né, mesmo sem o nosso desejo, para que a gente volte à norma. A violência é uma delas, né? Nós temos alguns casos do que se chama de estupro corretivo, né, de mulheres lésbicas que são estupradas por homens que têm a intenção, digamos assim, de colocar essa mulher no caminho correto. Nós temos as piadas, nós temos toda uma série de modelos que são dispostos para nós através da música, de imagens, filmes, desenhos infantis, revistas. Nós somos bombardeados o tempo inteiro com projetos e com modelos que são modelos que devem ser seguidos por nós, né? E, bom, ficamos por aqui. Espero voltar em algum momento para continuar essa discussão. Muito obrigada.